Olá, está começando o Boletim de Notícias e que bom ter a sua companhia e audiência. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alertou para que países que estiverem retirando medidas de segurança contra a Covid-19 façam isso de forma calma e espaçada. Na China, onde aconteceu a Olimpíada de Inverno, o número de casos transmitidos internamente segue crescendo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é prematuro para qualquer país desistir ou declarar vitória contra a Covid neste momento. Mas diante de uma série de países retomando as atividades normais, a organização pede somente que esta retomada seja feita de forma calma e espaçada. A variante Ômicron foi identificada há somente 10 semanas e, segundo a OMS, quase 90 milhões de casos já foram reportados. Muitos países têm baixa taxa de vacinação ou ainda não atingiram o pico dessa variante e, por isso, devem tomar mais cuidado na hora da reabertura. Na China, 63 novos casos transmitidos localmente foram identificados. Entre os casos importados vindos de viajantes, a maioria foi encontrada em Xangai, 18 deles. Trabalhadores e competidores da Olimpíada de Inverno estão numa grande bolha para evitar o contágio vindo da população. Desde o começo do ano, a síndrome de burnout passou a ser reconhecida no mundo todo como uma doença ocupacional. Mas, afinal de contas, o que isso significa na prática? O que muda na vida de quem tem a síndrome? Entenda na reportagem. Quem vê a Roberta assim, relaxando no Parque da Aclimação em São Paulo, nem imagina o que ela passou. Eu sou uma ex-publicitária, trabalhei a vida toda com publicidade. Mas eu trabalhava em média de 18 a 20 horas por dia. Eu cheguei a virar assim 3 noites, era uma coisa normal para todo mundo. E aí um dia eu tive um treco. Assim, eu comecei a passar mal num jantar que eu estava com uma amiga. Fui para o pronto-socorro, me viraram do avesso, ninguém encontrou nada. Fui para casa, dormi 12 horas e no dia seguinte eu não tinha força para ficar em pé. Eu ficava, sem brincadeira, é uma sensação que eu não desejo para ninguém, porque é uma sensação de que você não tem força e você vai morrer, é uma sensação de morte iminente, sem exagero. O burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é desencadeado pelo estresse crônico no trabalho. Pode ser provocado pela sobrecarga de atividades em conjunto com metas muito agressivas e difíceis de alcançar. Entre os sintomas estão o extremo cansaço físico, mental e emocional, falta de conexão com a realidade no trabalho, perda da autoconfiança, ansiedade. Professores, policiais e profissionais de saúde são os grupos mais vulneráveis à doença. Outro ponto importante é que vem muitas vezes dentro desse quadro, que é um quadro com várias facetas, é como você está ali sobrecarregado, você tem uma percepção de perda de controle. Então, parece que você nunca consegue efetivamente concluir as suas tarefas e, de verdade, não consegue mesmo. O burnout passou a ser considerado uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, com a inclusão da síndrome na CID, Classificação Internacional de Doenças. Na prática, isso quer dizer que a pessoa acometida de burnout passa a ter os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários de outras doenças relacionadas ao emprego. Quando tem um atestado acima de 15 dias, os primeiros 15 dias a empresa, o empregador paga e após isso é o INSS quem vai ter a consequência ali do pagamento desse empregado ou dessa empregada. Contudo, a diferença quando é uma doença ocupacional, ou seja, relacionada ao trabalho, quando esse empregado retorna do INSS para o seu posto de trabalho, ele não poderá ser demitido durante um ano. O governo federal publicou novas regras para realizar a prova de vida do INSS. E agora o cidadão não precisa mais sair de casa para comprovar que tem direito ao benefício. O INSS diz que vai cruzar bancos de dados para confirmar se a pessoa está viva. Ou seja, a responsabilidade de comprovar se o beneficiário está vivo passa a ser do governo. A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. Segundo a presidência do INSS, atualmente 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida, dos quais 5 milhões têm mais de 80 anos de idade.
De acordo com o governo, o INSS tem até 31 de dezembro deste ano para implementar as mudanças necessárias. Até essa data, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação de vida fica suspenso. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, elevou esta semana a taxa básica de juros, a Selic, em 1,5 ponto percentual, alcançando os 2 dígitos pela primeira vez em 5 anos. Para tentar frear a inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil elevou mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. O aumento foi de 1,5 ponto percentual. Agora a Selic está em 10,75% ao ano. Esse aumento já era esperado pelos analistas do mercado. A taxa atingiu os 2 dígitos pela primeira vez desde julho de 2017, quando também estava em 10,25% ao ano. Esse foi o 8º reajuste consecutivo na taxa Selic. A elevação da Selic ajuda a controlar a inflação. Isso porque juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Mas taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. Um estudo dinamarquês mostrou que a enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu 4,7 trilhões de toneladas em 20 anos, o que por si só contribuiu para um aumento de 1,2 centímetro no nível dos oceanos. Os efeitos do aquecimento global seguem modificando o ecossistema do mundo. A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu 4 trilhões e 700 milhões de toneladas em 20 anos. A situação implica um aumento de 1,2 centímetro no nível dos oceanos. É o que apontam os estudos dinamarqueses publicados esta semana, baseados em observações por satélites do programa GRACE. Esta massa de gelo derretido se concentra especialmente nas costas do território autônomo da Dinamarca. O aquecimento global é especialmente alarmante no Ártico, onde nas últimas décadas ocorreu a um ritmo 3 a 4 vezes mais rápido do que no restante do planeta. O degelo acelerado perto da costa é explicado pelo aquecimento das águas do Oceano Ártico, que contribuem ao menos tanto quanto o ar na superfície para o declínio da camada de gelo da Groenlândia. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1.800.000 km², o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. Uma pesquisa americana constatou que a convivência entre avós e netos proporciona mais qualidade de vida aos idosos. Veja na reportagem. Zilma é especialista em gerontologia social, um ramo focado nas relações de convivência dos idosos com a sociedade. Logo, quando os netos chegaram, como a Maria Eduarda, ela percebeu que ganhou muito com a experiência como avó. O neto, a gente não tem essa preocupação. O neto é só exclusivamente amor, brincar, trocar ideias, afago, carinho, ternura, coisas que com o filho a gente teve isso. Eu fui uma mãe muito carinhosa, mas sempre com cuidado na saúde, com cuidado nisso, cuidado naquilo. Nas interações com a Maria Eduarda, Zilma viu que tem muito em comum com a menina. Eduarda aprendeu a arte da tapeçaria. Apresentou para a avó um mundo mais divertido com a tecnologia. A Zilma tem outros 3 netos que moram longe e não há dúvidas de que a convivência com a Maria Eduarda torna essa conexão com ela ainda mais forte. Um estudo que foi conduzido pela Universidade de Emory, em Atlanta, fez ressonâncias magnéticas em cerca de 50 avós. A pesquisa comprovou que quando os avós assistiam vídeos com os netos, compartilhavam e sentiam as mesmas coisas que as crianças. A psicologia vem estudando as relações sociais desenvolvidas e consolidadas com as pessoas de terceira idade e já reconhece, através dos estudos mais recentes, que a interação entre avós e netos é essencial para a qualidade de vida dos idosos. Na vida dos avós, a gente identifica o quê? Muitas vezes já tem uma bagagem maior trazida por experiências ao longo da vida. E essa maturidade, somada ao fato de muitas vezes ter um tempo um pouco mais livre, às vezes uma condição financeira um pouco mais organizada, acaba trazendo a possibilidade de evidenciar outros aspectos da relação que muitas vezes foram um tanto negligenciados na correria do dia a dia, quando talvez eles estivessem na função de pai. A ONG For Paws, de defesa dos animais, alertou que a criação de tigres na África do Sul para a venda no exterior ameaça a espécie já em declínio no mundo. Baseada no modelo de criadouro legal de leões, a criação de tigres na África do Sul para venda no exterior ameaça uma espécie já em declínio. Foi o que alertou o relatório da Associação de Proteção dos Animais For Paws nesta terça-feira.
Restam cerca de 4.000 tigres selvagens no mundo. De acordo com a ONG, 359 tigres de criadouro foram exportados pela África do Sul entre 2011 e 2020. Cerca de 255 foram vendidos para zoológicos. Estamos pedindo à África do Sul que acabe com a criação comercial de todos os grandes felinos, porque todas as 5 espécies de grandes felinos estão em declínio. Uma das razões é por causa do comércio. Estamos pedindo à África do Sul que pare de apoiar esse comércio e esse declínio e se torne uma defensora da vida selvagem e não perpetue o comércio das espécies. Os tigres não são nativos da África do Sul e não há números sobre sua população no país. A espécie tampouco é mencionada explicitamente em legislações sobre proteção animal, deixando lacunas que permitem ao comércio atacar a espécie. Segundo a Four Paws, o país viola leis internacionais que estipulam que os tigres não devem ser criados para fins comerciais. Alguns criadouros comercializam os ossos, especialmente usados na medicina tradicional asiática. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até lá!